Nesta data coletiva desses três anjos, que são colocados a uma reflexão de diversas fórmulas rotulares religiosas, pois os anjos ressoam em magnitude superior a qualquer rotulação. Vamos dividir em três partes, não é? Pois são três anjos a serem mencionados. A força de Rafael. Vou começar com Rafael. A força de Rafael. Existe uma oração, um clamor, que é São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias. Não sei se vocês já observaram desta parte. São Rafael, colocado como um grande médico espiritual. Assim, em certa feita, não sei dentro da liturgia de vocês sagrada como foram classificados e direcionados à escrita, se Antigo ou Novo Testamento, não é? Pois vocês sabem que no século de 3 a século 4 da ressonância de vocês houve uma mudança, uma alteração no código sagrado da Bíblia, do livro. E, consequentemente, a partir daquele momento onde Maria estava posta em magnitude, foi colocada apenas como vocês chamam? O protagonista é o principal, uma pessoa que seja como coadjuvante, como se fosse simplesmente a mãe de Jesus. Aquela que foi o veículo para a recepção. Então, não sei exatamente diante desta magnitude de se Antigo ou Novo Testamento, por conta dessas alterações desse concílio, mas Rafael, vou contar uma experiência, não é? Rafael, em uma experiência certa feita, com Tobias, por isso que tem a associação com Tobias, Tobias estava com os seus familiares adoentados. E então, eis que um grande clarão ressoa à frente de Tobias. E diz: Homem, lança a tua... Similar à experiência de Jesus, não é? Lança a sua tarrafa e pega alguns peixes. E assim ele fez, estava no barco, assim, Tobias fez. Agora, escolhe um peixe e deste peixe pegará o fel. E com o fel, similar ao barro, levará aos teus familiares. Onde houver cegueira, passastes nos olhos. Onde houver dor do espírito, passaste em todo o corpo. Onde houver dores de qualquer localidade física, colocai sobre tais locais. E ali Deus repousará a infinitude da resiliência curativa em teus familiares. E como uma prova da tua fé, Tobias, anunciará as boas novas de Deus e serás um servo porta-voz de Deus encarnado na terra. E então Tobias pegou o peixe, abriu o peixe, foi diretamente ao fel. Vocês entendem o que é fel? Que é um cheiro mais forte, não é? O fel, e assim fez para com os seus familiares.
E assim como previsto pelo anjo Rafael, as curas foram empreendidas e Tobias, juntamente com os seus legionários familiares, passaram a peregrinar e, assim como o barro, o fel era utilizado em ressonâncias curativas, como se fosse uma pomada, como se fosse um instrumento guiado pelo anjo Rafael. E o anjo Rafael não parou por aí. Continuou como se fosse um guia espiritual, como se, caríssimos, não como um guia, como se, em momentos de reflexão, de direcionamento, o anjo Rafael sempre aparecia de igual modo no ato iluminativo e passava as instruções para o que Tobias precisava fazer, não é? Então, esta é uma forma resumida, não é, de Rafael. Sigamos agora, eu vou deixar Miguel para, porque vocês têm uma maior explanação, não é, sobre Miguel. Então, vamos agora para Gabriel. O anjo Gabriel, vocês conhecem como o anjo da anunciação da vinda de Cristo diante de Maria. Maria, ainda adolescente, recepciona aquele clarão em seu quarto e, assim como todos vocês já conhecem, o enredo histórico, e eis que daquele clarão os lábios dadivosos da divina presença de Gabriel anuncia que a partir daquele momento, no ventre de Maria, estava plantado a semente das boas novas, a semente da aliança, a semente divisora de todos os tempos, purificando a todos que conseguisse tocar e a todos que conseguissem falar, purificando ainda todos aqueles que conseguissem enxergar a semente de Deus plantado no ventre. E então o enredo vocês já conhecem, mas ainda, Gabriel, colocastes as tuas vestes dadivosas, não desamparando jamais Jesus em seu percurso, desde criança, Gabriel, aquele clarão, assim como Gabriel também apareceu para José, e tantos outros momentos da criação de Jesus, amparando Maria. Mulher, levanta-te, segue para o Egito, pois do teu filho a vida há de temer. Assim como diversos momentos, mulher, sai do Egito, segue para a Índia, receberás as iniciações e a teu filho entregaste como mestre Issa. E assim, o anjo Gabriel, aquele que aparecestes para Madalena, quando o aparato do local do sepulcro, onde estavam os restos físicos de Jesus, porém, diante da grande aspiração, do grande arrebatamento que tivera ocorrido, o arrebatamento foi tão grande das vestes físicas de Jesus que a porta se abriu de tamanha força. Do arrebatamento, pois, jamais deixaria as vestes físicas de Jesus neste planeta, pois o Mestre Jesus sempre falava: eu não sou deste planeta, eu estou aqui por ordem de meu Pai. E então Jesus, a todo instante em suas falas, falava da morada do Pai,
e de como seria vivenciar a morada do seu Pai, divina consciência, mas não como uma morada hipotética, mas como uma morada do estado de prece que toda a humanidade estava a ser confiada a refletir a partir daquele momento de barbárie que a humanidade estava a vivenciar. A queda da rede planetária de energética, o fechamento de Atlântida, o encerramento de tantos campos egípcios por meio das magnitudes sustentadoras planetárias e a revolta da alma, onde parece que a humanidade, à época, estava a vivenciar a peste do espírito. Vocês vivenciaram já a peste negra e tantas outras. A peste do espírito, como se fossem demônios apoderados de tais espíritos em grande escala cada vez mais. E então Jesus vem, assim como Gabriel, que é o objeto do nosso diálogo, Gabriel faz a anunciação a Madalena de que aquele que estava a procurar nunca esteve morto, mas sim permanece vivo. E assim vocês já também conhecem tantos outros enredos diante das participações de figuras muito importantes, como José de Arimateia, inebriado em grande clarão do arcanjo Gabriel, do anjo, diante da anunciação e conforto, para que se prostrasse em diante de resignação pelo que estava a vir em seu percurso e em seu caminho. E então o anjo Gabriel diz a José de Arimateia, dono do sepulcro e assim responsável pela recepção do corpo e condenado posteriormente pelo desaparecimento do corpo. E então o anjo Gabriel aparece para José de Arimateia e diz: homem, provarás do vinho do teu Deus e provarás do corpo do teu Deus a partir de agora, mas jamais deverás temer as mãos do homem, pois as mãos de Deus estarão sempre no teu embalo. Seguirão anos em seu recluso corpo, em grades dos homens, mas jamais estarás nas janelas, fora das janelas de Deus, pois estas sempre estarão abertas para ti. Prostra-te em teu socorro e em socorro da tua prole, da tua família. E segues o que está diante do teu desejo, pois assim escolheste servir a Cristo, e do Cristo comerá e beberá todos os dias. E depois de alguns anos, dentro da gaiola humana, seguirá com um símbolo da consagração da unicidade, o cálice sagrado de Jesus, e distribuirá para todos os territórios que conseguires alcançar, formando o teu exército para proteger e selar tal sacramento. Então, diante desta anunciação, José de Arimateia já recepciona a sua história, que aqui já falei também um pouco, não é? Então o anjo Gabriel tem uma magnitude
de importância. Poderíamos falar de Rafael e Gabriel aqui durante muito tempo, diante de tantas participações em ordenanças de cura e de anunciações. Não é um anjo de anunciação, o outro de proventos de cura. E vamos agora então seguir para o terceiro módulo, não é, que fomos propostos ao diálogo hoje, que é o módulo do anjo Miguel. O anjo Miguel, todos vocês já devem ter ouvido, resplandecido em sua proteção, o grande guerreiro, soldado da legião do bem, da paz, com sua espada flamejante, pulverizador da ordem e disciplina por todos os locais que passa. E Miguel, permitam-me assim falar do anjo pelo nome, também tem algumas trajetórias muito interessantes. Certa feita, vocês conhecem a espada de Excalibur, do rei Arthur, da Grã-Bretanha, sim? Onde o dragão entra em conflito com o leão, em sistema metafórico, assim como os reinos à época, em densidade de dragões, em épocas de dragões. E então Miguel, assim acredito que vocês já devem ter ouvido também falar do mago Merlin. E então da sua trajetória, Merlin lança as aspirações alquímicas para o fomento do produto que seria uma espada que todo e qualquer demônio se afastaria pela sua magnitude energética, a espada de Excalibur. E então Miguel, certa feita, em missão equilibradora do planeta Terra, traz ao planeta os alicerces materiais dos metais, titânio, platina e tantos metais que fariam parte da construção da espada. E então Miguel traz ao planeta Terra, pegando de meteoros, campos químicos, elementos químicos como a platina, cujos meteoros são riquíssimos em platina. E então, trazendo das estrelas, alicerça alguns metais no planeta Terra, não só para produzir a espada de Excalibur, mas também toda a ressonância do que vocês entendem como elementos químicos. Sabe a tabela periódica, que de forma química, a tabela periódica vem de uma sabedoria trazida. Existem os seus redescobridores, vou chamar assim, não é? Existem os redescobridores, aqueles que auxiliaram a construção da tabela periódica por meio dos seus elementos. Digo redescobridores porque não foram descobertos, mas sim inspirados a redescobrir e, consequentemente, a alicerçar. E então Miguel, diante de platina, titânio e tantos outros metais de grandiosa magnitude, alicerça o planeta para que os dragões, assim colocados, voltados contrários à luz, permanecessem na crosta em prisões espirituais. Porque são metais fortes, rígidos, e que somente tais metais fortes e rígidos poderiam deter os dragões contrários à luz.
Isto é uma das passagens de Miguel Arcanjo. Prova disto é que em cada local que houve embates entre as legiões de Miguel Arcanjo ou o anjo Miguel, foram construídas basílicas. E traçando uma reta entre as suas basílicas, ressoa a espada de Miguel Arcanjo. Ressoando, juntando os pontos das basílicas consagradas entre Europa, África, reproduz a espada de Miguel. A grande geometria colocada no alicerce geográfico, a grande geometria colocada no sistema geográfico de vocês. Assim como, por debaixo desta grande espada, existem os segredos das grandes civilizações que aqui já plantaram, como os lemurianos, como os atlantes, e tanta magnitude aqui colocada em aprendizados. E tal espada ainda resplandece na sua força e potência como uma forma equilibradora para que tais dragões não sejam despertos por conta do medo, da falta de fé da humanidade. Pois o que alimenta tais dragões presos, o medo e a ausência de fé. A ausência de fé, caríssimo, não é só deixar de acreditar ou acreditar ou não em Deus. A ausência de fé é falar e agir de forma completamente destoante. Isso também é ausência de fé. A ausência de fé está também colocado na queda do sistema moral da humanidade. A moralidade, o sistema ético da humanidade. E assim, sustentando como uma linha divisória o Oriente Médio, que repousa como uma grande garganta, que energeticamente pode adentrar a crosta e libertar tais dragões, se não alicerçados por tal espada. Então, Miguel Arcanjo coloca em sua força, em sua magnitude, tal proteção ao planeta Terra. Então, acredito, não sei se vocês conheciam todas as histórias que falei de Miguel Arcanjo, de Gabriel e do anjo Rafael, mas aqui ficam algumas provocações, caríssimos, para que vocês possam refletir, ressoar do que vocês já sabem, do que vocês ainda não sabem, do que vocês podem ainda mais se aprofundar. Assim seja.